O que a gente vai descobrindo na análise dos sintomas neuróticos, suas inibições, suas angústias, é que elas se referem à história. A história daquela família, a história daquela cultura, a história daquela comunidade. E daí a gente foi percebendo, fazendo a arqueologia do neoliberalismo, que o neoliberalismo não é uma concepção sobre a produção deslocalizada, financiarização e companhia. É uma moralidade, é uma forma de psicologia. A invenção do condomínio é Brasil. Não tem no Chile, não tem na Argentina, é um negócio meio nosso, que é um jeito brasileiro de você pegar ali onde vai estar o conflito social, você levanta um muro. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista no mais novo programa de entrevistas do site A Terra é Redonda. Antes de eu apresentar o nosso convidado de honra da vez, eu queria deixar um recadinho bem rápido. A partir desse episódio, nas plataformas de áudio como Spotify, vocês também vão encontrar as nossas entrevistas no formato de podcast. Então, para aqueles interessados em ouvir no carro, na cozinha, lavando roupa, fazendo qualquer outra atividade, vai lá. No site vocês vão encontrar a aba de podcasts e na aba de podcasts vai estar lá todas as entrevistas do site A Terra é Redonda. Nesse episódio, nós temos a honra e a alegria de entrevistar o Christian Dunker, que é psicanalista, também é youtuber com o seu canal, o grande programa Falando Nisso. De quebra, é professor titular de psicanálise e psicopatologia no Instituto. Virou de quebra! Depois de tudo, isso virou de quebra! Num hall de conquistas, também é professor. Além disso, é uma figura presente no debate público, estando sempre atuando nas lives, em entrevistas, escrevendo artigos e publicando livros. Como autor, o Christian já recebeu 2 vezes o Prêmio Jabuti. Estão aqui os dois, podemos agraciá-los. Com os seus livros Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica. Esse aqui. E com Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Esse outro. Aqui. Além desses 2 livros, o Christian publicou Lacan e a Democracia, junto com o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, Patologias do Social, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico e agora acaba de lançar pela editora Paidós Lutos Finitos e Infinitos. Bom, Christian, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra enorme estar aqui conversando com você e construindo mais uma entrevista para o nosso site A Terra é Redonda. Prazer todo meu. Vocês me fazem lembrar os tempos de ciências sociais. Eu fui aluno lá também. Antropologia 1, Política 1, Sociologia 1. É um prazer estar com esse projeto de vocês que eu estou assim, achando muito interessante, né? De slow talk, da gente poder falar em um outro ritmo, né? Sobre essas questões aí da filosofia, da psicanálise, da teoria política, né? Uhum. E a Terra é redonda mesmo. A Terra é redonda, podemos confirmar. A Terra é definitivamente redonda e ela se move. Bom, eu queria então dar um pontapé para a nossa conversa, citando uma frase muito curiosa do livro Lacan e a Democracia, que acho que vai sintetizar bem a proposta dessa nossa conversa. Nesse livro você diz o seguinte: a boa clínica psicanalítica é a crítica social feita por outros meios. O que isso quer dizer? Clínica psicanalítica e crítica social, como que as duas se tocam? Bom, é uma paráfrase do Clausewitz, né? A guerra é a política feita por outros meios. Sim. Então a gente tem aí aludido uma diferença de meios, né? Não são exatamente os mesmos, e uma diferença que passa justamente pelo campo da palavra, né? A hora que a gente para de falar, a gente vai para a guerra. Mas a guerra é um momento da fala, é um momento, vamos dizer assim, de fracasso da fala, de suspensão da fala, que pode ser, então, retomada, né? A ideia aí é mais ou menos a seguinte, né? A clínica psicanalítica, ela se detém com os sofrimentos humanos, com os sintomas, com as contradições, com as inadequações, com as disfuncionalidades, com o sofrimento, né? E normalmente a gente pensa assim que esse sofrimento, para chegar à clínica, ele precisa ser então tratado e vivido na forma indivíduo.
né? Na forma que a gente associa, assim, ó, são duas pessoas falando num lugar assim, sigiloso, fechado, então estão falando de indivíduos. Né? Bom, mas o que afinal acontece quando a gente escuta nossos pacientes e a fauna, a flora, os animais que entram e circulam, passam pelos cenários mitológicos, né, do tratamento. Quer dizer, o que significa tratar alguém? Né? Tomar justamente aquilo que aparece na forma indivíduo. Lacan falava, inclusive, no mito individual do neurótico, em deriva de uma expressão do Lévi-Strauss. E quando você vai analisando, o que vai acontecendo com aquele material? Ele vai sendo remetido à história daquela pessoa, mas à história daquela família, à história dos animais que fazem parte do... Não. E como estava falando antes do perspectivismo em ato, assumir aqui a nossa conversa, o que a gente vai descobrindo na análise dos sintomas neuróticos, das inibições, das angústias, e que elas se referem à história. A história daquela família, a história daquela cultura, a história daquela comunidade. Eles se referem não só a elementos individuais, mas a significantes não integrados simbolicamente por aquele sujeito. O que significa integrar simbolicamente um significante? Pô-lo em circulação. Então, no fundo, eu poderia desenvolver mais isso, mas no fundo a cura significa você passar desse estado de excesso de individualização, de clausura, de individualização de contradições sociais, para devolver isso para a sua origem. Né? Quer dizer, é como se fosse uma carta retida que, ao final do tratamento, você permite reconhecer o seu desejo melhor nos desejos que te precederam e transmitir melhor o teu desejo para aqueles que vão te suceder. Né? Então, a clínica psicanalítica bem feita é uma espécie de crítica social feita por outros meios. Né? E aí os outros meios é para a gente diferir também da crítica social que se faz no contexto das lutas políticas, dos movimentos sociais, da interferência dos psicanalistas em debates públicos, na estética, enfim, que é algo que se afiniza com o fazer psicanalítico. Né? E eu acho que tem um livro muito interessante que demonstra, vamos dizer assim, no miúdo essa ideia, um livro do Pedro De Santi, chamado A Psicanálise e a Crítica do Eu na Modernidade. Ele vai dizer, olha, o que é a psicanálise? Ela é uma variante de práticas de leitura social, cultural, e também médica, e também religiosa, e também, enfim, psicológica, de que o eu é uma instância que tem que ser criticada. Né? O eu é um problema, não é uma solução. O eu é um sintoma moderno. Então, é nesse sentido que tem essa frase sintética, assim, né? Uhum. Muito legal. E também, ainda no mesmo livro, você fala mais tarde que existe uma espécie de uma natureza crítica da epistemologia própria à psicanálise. Uhum. A gente escuta, né, frequentemente as pessoas dizem que a humanidade foi ferida 2 vezes, né? Quando Copérnico mostrou que nós não éramos o centro do universo, nós girávamos em torno do Sol. E depois quando Freud mostrou que o eu não era totalmente dono de si, mas havia um inconsciente por trás, assim, digamos assim, moldando a existência, as relações humanas. Essa natureza crítica da epistemologia da psicanálise, como que a gente poderia, assim, situar essa natureza? Bom, essa é uma frase do Freud. Ah, é? Né? E ele falava em 3 feridas narcísicas, né? Que era o Copérnico, mas ele falava no Darwin. Ele dizia, a gente também não é o centro das espécies, né? E também o eu não é o senhor em sua própria morada, então não somos autocentrados, né? Essa colocação ela é um pouco assim ardilosa, porque no fundo o grande inventor da modernidade não foi Copérnico. Porque o Copérnico ele manteve uma estrutura de mundo com um centro.
Ela só mudou o centro. Não é o Sol, não é a Terra, é o Sol, mas nós não continuamos pensando a partir, vamos dizer assim, da relação centro-círculo. Quem é, no entender do Lacan, o grande cientista da modernidade é o Kepler. Né? Porque o Kepler mostrou que as órbitas são elípticas e não circulares, a partir lá das tábuas do Tycho Brahe. Né? E a ideia de elipse, ela traz um conceito muito interessante, que a elipse não tem um centro, ela tem dois focos. E os focos, elas, no fundo, são centros moventes. São centros moventes em relação ao periélio, né, ao deslocamento dos planetas. E a gente também poderia ler o Darwin de uma forma, vamos dizer assim, evolucionista spenceriana, robesiana, que é manter, o centro aqueles que estão mais e mais em volta da ideia original de adaptação. Leituras mais interessantes do Darwin e que precisam ser feitas, vamos dizer assim, não é bem assim. A adaptação envolve contingência, e a contingência é uma covariância com o ambiente, onde a gente não sabe exatamente quem é que vai sobreviver e por quê, e às vezes são os piores e às vezes são os melhores, ou seja, não tem centro. A mesma coisa me parece relevante em relação ao Lacan e ao próprio Freud. Né? Você pode ler a psicanálise dizendo assim, olha, a gente acreditava numa experiência subjetiva que tinha consciência no centro. Agora, sai a consciência e você põe o inconsciente no centro. Não é isto. Essa ideia é importante, senão você mantém a estrutura, não de fato cria uma revolução, né? Uma revolução, inclusive, da forma de pensar. Né? Então, seguindo a pista aí que você abriu, a gente poderia dizer assim, o que significaria pensar em elipse? O que significaria pensar em descentramento? Né? Introduziu um problema que estava no Freud, mas que de fato Lacan iluminou, que é o problema de qual é o sujeito para o inconsciente. Não basta você rever a consciência, fazer crítica da consciência, você precisa fazer crítica também, voltando a outra pergunta, crítica de que sujeito que é esse. Né? Porque senão você vai acabar produzindo, né, nesse sujeito versões do indivíduo sociológico básico, versões egológicas do amor de si ou da consciência de si. E isso coloca, então, o problema epistemológico um problema de dupla entrada. De um lado, você tem assim, vamos olhar para a história da maneira como a gente pensa a ciência. E a maneira como a gente pensa, é a modernidade, é Descartes, Hume, Bacon e companhia. Vamos olhar para isso e dizer assim, o que a gente teve que tirar, pôr para fora, para poder conhecer desse jeito? E isso é Descartes puro, né? O que eu tenho que duvidar, né? Sai a autoridade, sai o sentido, sai isso e aquilo, até você encontrar um ponto indubitável, a razão como medida para o conhecimento. Então, o que está em jogo? A ideia de que alguma coisa foi perdida. Né? E o que foi perdido, por exemplo, no Descartes, é o próprio processo da experiência da dúvida. Porque uma vez que eu fiz isso, eu não preciso refazer o negócio, segundo a meditação. Está já feito, eu só memorizo, ponho lá e vamos em frente. Lá que eu vou dizer, não, mas isso é o quê? É como se a ciência tivesse descoberto um novo sujeito, um sujeito que tem a ver com atos de pensamento efêmeros, penso, logo existo, e isso só é verdade enquanto eu bem enuncio ao meu espírito, ou seja, a ideia de enunciação, de linguagem aí, e que, para conhecer eu vou precisar pegar esse sujeito e garanti-lo como? A existência de Deus, a infinitude, etc. O que o Lacan vai dizer é este sujeito aqui que foi foracluído, negado, que foi expulso, e ele vai voltar. Por quê? Porque tem um truque, vamos dizer assim, na metafísica que embasa a ciência moderna. Esse sujeito vai voltar na forma de certas formas tecnológicas, esse sujeito vai voltar num novo entendimento do que é a loucura, esse sujeito vai voltar com uma espécie de sintoma social. Né? Olha só que interessante. Então, a gente encontra aí essa alternância dos dois focos. Né? E a gente tem o segundo capítulo dessa ideia,
que é assim, tudo bem, então o sujeito vai ser dividido, a gente tem que pensar um sujeito da razão, mas do desejo. Desejo e razão não são antinômicos, né? Não são excludentes, como vai pensar a ideologia do centro, né? Bom, a gente tem que pensar também então, do ponto de vista do objeto, né? Então aí vem essa ideia de que o objeto das pulsões é um objeto construído, é um objeto não natural, é um objeto que depende de método, se a gente for falar em epistemologia clássica, né? Ou seja, é um objeto que ele é feito como um simulacro que permite a gente fazer assim equivalências, né? Generalizações, induções, deduções às vezes. O Lacan vai olhar para isso e dizer, então, peraí, então também tem um truque. Esse objeto experimental, ele é uma imagem do real. Não é o real ele mesmo. Existe uma difração de tempo entre uma coisa e outra. O que a gente vai fazer então com isso que você tirou do objeto e que você tirou do sujeito? Quer dizer, isso aí não é uma conjectura metafísica, isso aí é real. Então nós temos que pensar uma epistemologia, claro, que dê conta dos problemas da realidade, da reflexão e da colonização da realidade, mas não pode esquecer que esta realidade ela tem um ponto que lhe foi retirado. E daí a gente vai encontrar, óbvio, a similitude é com a teoria da ideologia, e Marx, e toda a tradição crítica que, de certa forma, está dizendo algo análogo, né? Quer dizer, isso que você está vendo aí, realidade invertida, não é como as coisas são. As coisas e as pessoas também em relação invertida. Mas o fetiche é o simbolizado pelo simbolizante, também inversão. E aí você vai refazendo, né, todo esse universo epistemológico, a ponto do Lacan dizer que quem inventou um sintoma foi o Marx, não foi Hipócrates e nem Claude Bernard, nem Bichat. Né? Por quê? Porque o sintoma ele tem, em primeiro lugar, né, ele expressa uma divisão do sujeito. A divisão do sujeito, que vai ser homólogo no Marx? Né? Divisão social do trabalho. Né? Em segundo lugar, o sintoma envolve... A produção capitalista envolve extração de mais-valia. Nas relações, extrai um a mais. O que vai ser isso no sintoma? E o a mais de gozo, é a satisfação inconsciente, o que faz com que as pessoas não larguem os seus sintomas, né? Você diz, não, mas por que eles não fazem isso? Porque eles têm uma certa aderência fantasmática a um objeto. Né? Não, esse objeto não é uma construção, ele é um objeto empírico, esse aqui, é a bota que eu quero, é o pompom e etc. Isso é o fetiche da mercadoria. Né? E, finalmente, você tem no sintoma uma resposta para o outro. Né? Ou um jeito de dizer, olha, eu estou sendo interpelado, autosser, como indivíduo, como sujeito. Como é que eu respondo a esse outro? Produzindo-me desta e daquela maneira. Você vai dizer, esse outro, né, para quem eu respondo, o universo da produção excedente na forma mercadoria. Né? É o mercado. Quer dizer, então, quando você fala em sintoma, você tem uma homologia de processos, né, ligados à crítica da epistemologia na modernidade. Psicanálise e discos voadores, qual a relação? Então, são pseudociências. Você não sabe que são pseudociências? Junto com cromoterapia, constelação familiar, sociologia, teoria decolonial, feminismo, tudo isso é pseudociência. Esse é um episódio lamentável, né? A gente tem aí a Natália Pasternak, que é uma bióloga que faz uma coisa muito difícil, importante, decisiva aqui no país, que é divulgação científica, e ela sai com uma reedição do Popper dizendo que a psicanálise é uma pseudociência, é uma bobagem. E o livro chama Que Bobagem? A pessoa não leu o tratado do On Foundations of Psychoanalysis, onde o Grunman mostra por A mais B que não é, que as proposições do Freud são, sim, refutáveis, falseáveis, etc. E uma coisa vergonhosa, uma cientista querer se arrogar, falar das outras áreas e etc., quando você tem comprovação de resultados, você tem uma série de coisas, mas que fala disso que a gente tocou aqui, né? Uma incapacidade de organização
pensante, crítica, para vetorizar a transformação, em vez de repercutir mais e mais ódio, né? Então é episódio infeliz, né? O marido, uma coisa totalmente assim, uma operação familiar, o marido escreve ficção científica e etc, você se mete a falar de psicologia, e aí você começa a criar, né, esse tipo de turbulência, para que serve? Para você ficar assim prevenido com o seu psicanalista e procurar outro para fazer guerra de mercado, que o paciente vai mais para cá do que para lá? Isso é uma coisa, pelo amor de Deus, não se faz parte da ética da coisa, não prometer resultados, esse cura, e não destruir aquilo que tem evidências científicas, não fazer pseudo-epistemologia. Desrespeito com quem estuda a área, tanta gente aí publicando, a gente mesmo fez vários vídeos a respeito, a gente alertou, porque uma coisa é a pessoa compra um discurso americano, Freud está morto, e reproduz aqui meio ingenuamente. Então, aí você fala, a pessoa estava tentando fazer uma coisa legal, mas não deu certo. Mas esta pessoa estava advertida. Ela, seu grupo lá do Questão de Ciência, que amealhou os jovens, coitados, que estão entrando numa viagem aí que vai custar muito caro para eles a longo prazo, né? Pessoas eminentes da psicologia, né? Quer dizer, é uma coisa que é efeito, eu diria, efeito colateral do bolsonarismo. A pessoa fez um ótimo resultado, um trabalho notável na defesa aí das vacinas e etc. Grande admiração. Daí, no momento seguinte, o poder que lhe foi dado, usado para destruir outros. De graça, sem benefício visível, a não ser os piores que você pode pensar. E você tem alguma recomendação para alguém que queira estudar melhor essa relação entre psicanálise e ciência? Algum livro, alguma dica? Eu tenho no meu canal, falando isso, tem uma minissérie, 5 episódios sobre psicanálise e ciência, mostrando que não é uma relação fácil, né? Como não é fácil você dizer assim, as ciências humanas são ciências, vocês sabem exatamente disso, né? Mas também não é fácil dizer que não são, né? Então, a maledicência tá nisso. Você pegar uma situação tensa, intrincada e jogar em cima uma adaga, né? Cortando tudo. Tem vários trabalhos interessantes, né? O Rogério Lerner, do Instituto de Psicologia, fez uma resposta muito, muito boa, né? A gente mesmo está lançando um livro sobre, né, a psicanálise como ciência, uma pergunta, tem que fazer pergunta nessa matéria, né? E que responde tintim por tintim, mas é meio chato você ficar fazendo essas coisas para sair do seu caminho para apagar fogo, amigo? Não sei se é. Bom, então eu queria aproveitar e continuar, já que você está expondo essa perspectiva, né, de se abordar a psicanálise tendo em vista a sociedade, o que há para além da clínica e essa relação com a própria teoria social, e tocar um pouco no Laboratório de Teoria Social e Filosofia e Psicanálise que você coordena junto com o Vladimir Safatli e com o Nelson da Silva Júnior lá na USP. E agora com a professora Maria Lívia Torinho Moreto, que do Departamento de Psicologia Clínica, que faz parte, compõe então o LatesFIP, né? Mas a ideia, ela veio assim, o Nelson estava vindo da França, tinha estudado com Fedidá, conhecia muito Heidegger e Fernando Pessoa. O Vlad estava voltando da França com Hegel e Badiou na bagagem, e eu estava voltando da Inglaterra com a teoria, vamos dizer, discurso, Zizek, Laclau, essas quinquilharias pós-estruturalistas. E a gente começou a perceber que a USP, nos anos 2010, para a qual a gente estava voltando, era uma USP muito, muito mais piramidal do que a que a gente tinha estudado, né? Ou seja, claro que sempre existiam as linhagens, as tradições dos professores, mas havia maior capilarização entre as pessoas, inclusive porque elas se conheciam e muitas ações entre amigos aconteciam nesse contexto.
né? O que a gente está vendo? É uma profissionalização, né, da docência, da pesquisa. Era um momento que CAPES, Lattes e companhia estavam começando a latir. A vida do professor estava cada vez mais ligada a publish or perish, papers e mais papers, e, no fundo, reprodução social de violência, para você aumentar o desempenho e performance. E a gente é um pouco assim, meio deslocado, cada qual na sua filosofia. O Nelson é da psicologia social, né? Eu da psicologia clínica. Falou, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar pensar junto, né? Assim, meio desde o começo, a gente está começando nesse negócio, porque aí a gente também se protege. Eu lembro o Vladimir sempre dizendo, basta um amigo, porque isso na hora terrível, na pior hora, na hora mais escura, essa vai te salvar a lavoura, né? E aí a gente começou a perceber assim, um projeto que a gente tinha em comum, passava pela psicanálise, mas passava também por uma história muito brasileira, que é a presença da psicanálise na reflexão sobre o Brasil, né? Estava lá nos modernistas, no Gilberto Freire, Antônio Cândido, próprio Caio, todo mundo ia à psicanálise. Ele não era referente. Mário de Andrade, Oswald também, nos manifestos. A psicanálise, ela é diferente dos países, ela teve ali no nosso momento de formação, né? E isso, de certa forma, estava na Maria Antônia, né, representado na experiência intelectual da Maria Antônia, e pelo Bento, principalmente pelo Bento e pelo projeto, né, do Bento, depois na Unicamp, com o circuito de epistemologia e lógica, né, onde estava Monzani, Loparic, uma turma que formou a gente, né, a gente lia muito essa turma. Então, olha, isso está atrás da gente, isso a gente tem que fazer alguma coisa com essa bagagem recebida, né? E a ideia é aí que a gente migrou para o seguinte, vamos incorporar as críticas que a filosofia, que a teoria social, que a psicologia, que o feminismo, que a teoria decolonial, as críticas, Deleuze, Guattari, Foucault, todo mundo criticando esse cara. Por que a gente não pega essas críticas, recolhe, vai a fundo nelas, organiza essas críticas a partir de uma maneira de ler a psicanálise, que é pela ontologia negativa, que é o que a gente tem em comum, né? Heidegger, Zizek, Badiou, todos os pensadores da negatividade, vamos chamar assim. A gente organiza esse negócio e tenta pensar junto e tenta produzir uma outra torção importante, que é assim, vamos tirar consequências disso para o que os psicanalistas fazem, né? Não só, né, historiografia, leitura de conceito e etc., mas intervenção, né? Então aí veio essa ideia do Latesfip ser um centro de estudo, né, de leitura, mas um centro também clínico, né, ligado à intervenção direta sobre o sofrimento das pessoas. E isso tinha uma versão, tudo bem, então atraiu o pessoal que estava se formando em clínica psicanalítica, mas também isso se juntou com o pessoal que está querendo fazer intervenção social, né? Então, o pessoal que atendia, escutava tipo Maria Rita, no Saquarema, com o Movimento Sem Terra, o pessoal que vinha fazendo experimentações com espaços públicos e clínicas públicas de psicanálise, e disso para intervenções políticas mais e mais constantes, né, que foram formando o nosso jeito de pensar, né, assim, a partir também das nossas experiências que a gente foi inventando. A intervenção em Belo Monte, com os refugiados da construção da barragem, bom, e aí um certo jeito de funcionar, né, um pouco errático para muitas pessoas, bagunçado, né, mas que foi se gerando aí os livros, né, Patologia Social. Cada livro, no fundo, é a expressão de um projeto de pesquisa que a gente fica em cima em 1, 2 anos, nesse caso foram quase 10 anos, mas que foi criando, né, uma conversa. Hoje os nossos primeiros alunos
estão entrando nas universidades, estão se tornando professores. Então, o Lattes FIP fez, eu acho que uma primeira volta. Agora, nossa questão é como é que faz uma segunda, né? Contando já com muita gente boa, gente puta, né? Que são os egressos, né, do Lattes FIP. Bom, então já aproveitando que você mencionou o Patologia do Social, que é esse livro aqui de 2018, justamente o título anuncia essa categoria que vocês utilizaram no decorrer do livro, mas também que aparece em outros livros seus, que é essa ideia de uma patologia do social. O que são patologias do social? Como que de novo, né, esse cruzamento entre algo que poderia ser da clínica, falando em psicanálise, uma forma patológica, e o social? O que isso nos ajuda no sentido, naquela crítica que a gente falou do começo? Então, é uma pergunta essencial. Aliás, sou professor de psicopatologia. Quer dizer, a nossa ideia era assim, a psicopatologia ela tem uma história trágica ou maléfica atrás de si, né? Pelo menos a modernidade é a história do silenciamento da loucura. Né? Pega o Foucault, é uma história de uma consciência outra falando sobre a loucura, sobre os sintomas, sobre o sofrimento das pessoas e colocando esse sofrimento, no fundo, entre paredes, né? Dentro de asilos, ou camisas de força, ou, vamos dizer assim, exercendo violência, inclusive violência de Estado continuada, contra esses que não estavam exatamente dentro da ordem, né? Como diz o conceito-chave do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, né? Quer dizer, disorder. Saiu da ordem, né? Então, a nossa ideia era assim, não vamos falar em patologias do social, no sentido de que as patologias são do social, porque tem aqueles que são mais normais e aqueles que são mais patológicos, né? Quer dizer, um pouco uma curva de Gauss em relação a um ideal de normalidade. Nós vamos só falar de patologias do social um pouco como o Honneth fala, patologias da razão, né? De como a gente pensa patologicamente, como a gente pensa interiorizando esses esquemas de silenciamento de vozes, de silenciamento de conflitos, de individualização de conflitos sociais, né? Quer dizer, é uma espécie de hipótese assim, de que seria possível construir uma psicopatologia crítica, né? Porque, inclusive, no Adorno, isso fica um pouco assim... olha, quando você entra no campo do patológico, você entra no campo do natural. Isso é assunto em medicina, são doenças, então tem um limite que é assim, o sintoma para lá, a personalidade para cá. Então a gente fala de personalidade, escala F, mas isso no fundo guarda um lugar forte, importante para, vamos dizer assim, a naturalização, o fundamento natural das doenças mentais, né? Que a gente não refuta, mas a ideia é que, bom, toda a noção de natureza vem junto com a ideologia. Então, como é que nós vamos pensar isso, voltando, de certa forma, àquilo que estava lá na raiz da palavra, que é pathos. Né? Em grego, pathos não é nous. Nous, de onde vem nosologia, quer dizer doença. Pathos é uma experiência social. O que eram as representações trágicas, Eurípides, Sófocles? Era uma forma de lidar com o pathos, né? O pathos remonta à passividade, sofrimento, mas também a uma certa experiência do comum. Então patologia social é como é que a gente gere, né? Como a gente nomeia, como a gente narrativiza, como a gente produz historicamente modos hegemônicos de sofrer e modos contra-hegemônicos de sofrer, né? Como é que a gente faz, portanto, uma arqueologia das nossas formas clássicas de psicopatologia, que é o que você tem nesse trabalho, né? Da histeria, da neurose obsessiva, da esquizofrenia, da paranoia, né? Como é que você vai lá no fio histórico e começa a perceber que a maneira como a gente sofre depende de como o discurso enquadra o teu sofrimento, discurso social. Como você nomeia o teu sofrimento, depende da posição de classe, depende de gênero, depende... Por quê? Porque no raciocínio básico é assim, existe uma doença, que, sei lá, a melancolia.
E ela vai mudando, por quê? Porque as diferentes culturas falam dessa essência natural com diferentes encobrimentos narrativos, culturais, etc. Não é isso. O que a gente quer destruir é essa ideia de que a cultura funciona na patologia como patoplastia, é o nome clássico, né? Então tem um núcleo invariante da natureza e a cultura, assim, vai dando outras formas, mas no fundo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Então não é a mesma coisa, por quê? Porque a sociedade, ela tem valor etiológico para a formação de sintomas. Ela tem valor de causa para a formação de sintomas. E aí você tem que ir fazendo essa escavação e dizer assim, isso explica por que a gente tem de 50 em 50 anos uma epidemia de anorexia. Se a anorexia ela é assim, uma coisa que tem uma gênese inteiramente natural, como é que você explica essas ascensões e descensões de maneiras de sofrer? Não sei se você percebeu, eu introduzi na resposta um deslocamento que vai do sintoma, do quadro, né, do desordem, para uma categoria que vem da teoria social. Ou seja, uma patologia do social, uma psicopatologia crítica, ela tem no seu centro a noção de sofrimento. E que é uma noção erradicada, né? É uma noção expulsa da escuta e de políticas de saúde mental. Hoje no mundo, para você entrar no sistema, para você entrar no discurso, você tem que ter um CID, você tem que ter um DSM, você tem que ter um diagnóstico. Ah, mas e o sofrimento? Se você está sofrendo, isso não faz diagnóstico, né? Então, essa ideia volta onde? No pathos grego, volta uma tentativa de criar, a partir do sofrimento psíquico, um modelo crítico. E acho que eu poderia dizer, então, que é isso que vocês acabam fazendo no segundo livro do Lattes FIP, quando o neoliberalismo vai entrar como o gestor do sofrimento psíquico. Eu queria, então, entender, porque, assim, imediatamente, falando em neoliberalismo, a gente pensa, é um modelo econômico, é uma política econômica, mas aqui ele aparece relacionado, de novo, nessa chave entre o social e o psicológico, né? Como que, então, a gente entende essa relação do neoliberalismo com o sofrimento psíquico? Bem legal essa colocação, porque acho que permite ilustrar um pouco como que a gente funciona na prática, né? Isso é uma encrenca, porque a ideia é assim, nós vamos pegar um tema como o neoliberalismo, nós não vamos ler os secundários, nós vamos lá, Locke, Stuart Mill, Adam Smith, vamos ler o Hayek, vamos ler o Friedman, Gary Becker, vamos ler o von Mises, enfim, é muita história, né? No fundo, tenta acasalar a tradição estruturalista francesa com a tradição da teoria crítica alemã, né? Então tem que fazer história direito, né? E o que a gente foi descobrindo fazendo isso é que Adam Smith tinha um negócio chamado o Tratado dos Sentimentos Morais, antes da Riqueza das Nações, que o von Mises, no seu gigantesco tratado, capítulo 2, chama Praxeologia. Praxeologia é uma teoria das ações humanas. Você vai trocar em miúdos, é psicologia. Psicologia mal feita. Psicologia que... Não é a boa clínica. Não, ela pega lá umas ideias do Kurt Lewin, da tradição do pragmatismo americano, junta com o Skinner. É tipo assim, eu fazendo física teórica. Vai dar ruim. O cara era economista. O que ele entendia de psicologia? Bom, ele entendia de ideologia da psicologia. Então ele tem ali um modelo, e é textual, né, que é um modelo do agir racional com relação a fins e etc. E a gente foi percebendo, fazendo a arqueologia do neoliberalismo, que o neoliberalismo não é uma concepção sobre a produção deslocalizada, financiarização e companhia.
é uma moralidade, é uma forma de psicologia. Né? Uma forma de psicologia moral incapaz de fazer sua própria crítica. Né? Ou seja, explicitamente. Daí você vai ver o Gary Becker. Não, o que ele está falando? Mas é que tem que ter satisfação no trabalho, escalas de prazer. Isso aqui é psicologia. Né? Bom, então como você percebeu bem, é uma aplicação da bipatologia social. Agora vamos ver aqui num ponto circunscrito da história, de 73 a 2008, né, que a gente já pega, são 2 fases, né? E daí o que está acontecendo na implantação do neoliberalismo? Começa no Chile do Pinochet, né? Depois Reagan e Thatcher, e a gente começou a sincronizar. Em 73, olha só que interessante, em 73 começou a grande revisão do DSM, que reinventou o modelo de doença mental. Olha só. E nessa reinvenção, você tirou qualquer forma de expressão narrativa do sofrimento e substituiu isso por um raciocínio em lista. 5 em 8 deu depressão, 8 em 15 deu autismo, 3 em 6 deu transtorno generalizado de ansiedade. E as pessoas não estão se dando conta que a psicopatologia tem uma história. Só vale o último capítulo. Quer dizer, então, isso acontece quando aquilo estava acontecendo, e daí a gente começou a estudar manuais de marketing, de gerenciamento. O que é isso aqui? Isso aqui é um tipo de psicologia. Qual é a nervura dessa psicologia? O que eles sacaram contra o liberalismo tucu, o liberalismo do estado de bem-estar social, do pós-guerra, etc. Eles sacaram que se você fizer as pessoas sofrerem mais, e se você dirigir, assim, coordenar, orquestrar o sofrimento das pessoas dentro do trabalho, tipo ameaçá-las com permanente hipótese de demissão, se você avaliar ela 7 por 7, se você fizer um odiar o outro, se você criar afetos, né, agressivos, hostis. O que acontece se você fizer as pessoas sofrerem mais no trabalho? Elas vão produzir mais. Uau! A gente tem uma mágica que a gente confunde, porque isso aconteceu junto com certas revoluções tecnológicas, e a gente diz assim, mas então a produtividade aumenta porque tem transgênicos, porque tem a computação, então agora as pessoas estão produzindo mais. Sim, isso aconteceu, mas também aconteceu uma nova política para o sofrimento. Né? E essa política exigia novas nomeações. Então você pega lá a depressão, que era a prima pobre da psicopatologia, acontecia como uma febre. Febre é o quê? Tuberculose ou sífilis, ou câncer? Não diz nada. Não, você pega ela e põe no centro. Por quê? Aí você começa a ver certas afinidades entre o depressivo e aquela que parece um espelho invertido daquele que incorporou a psicologia neoliberal. Então, se dá certo é sua responsabilidade, se dá errado também é só sua responsabilidade. Você tem que o quê? Se avaliar, a juíza, né? Você deve ter uma relação de autodistanciamento. Você deve, produzir-se uma espécie de anestesia das satisfações, dos prazeres, porque isso atrapalha os negócios. Você vai vendo ponto a ponto como as descrições dos estados depressivos, elas são compatíveis com, assim, o que deu errado no neoliberal vira depressão. E o que deu certo, que é a mania, vira normalopatia. Então você trabalha que nem um doido, brilhante, sempre, você fala, esse cara, eu já vi isso, é um manual filosófico médico do Pinel, isso é uma mania. Mas não, isso está tranquilo, porque está integrado em uma certa paisagem. Então, isso é um bom exemplo de como é que a gente faz patologia do social. Né? Aquela que de certa forma, é efeito de um certo modo de relações, de consumo, né? Quer dizer, então tem essa ideia do Vladimir, que é interessante, né? De que o super-eu, do Vladimir Zizek também,
que o super-eu freudiano interdita e o super-eu lacaniano impulsiona para o gozo. Ah, ok, ótimo. Agora põe na escala histórica. Um tá lá, anos 30, o outro tá aqui, anos 60, anos de gestação do neoliberalismo. Né? E, não, por aí vai, não sei. Então vamos. Agora só então, continuando nessa toada de pensar essas patologias do social, vamos aterrissar no Brasil e voltar para o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que é um livro um pouco anterior a esses que a gente mencionou. Esse livro aqui, que saiu pela editora Boitempo, que redundou em um belo prêmio Jabuti. E que foi escrito junto. Ah, foi escrito junto. É como se fosse assim, a versão, a gente faz pesquisa comum, mas cada um tem a sua própria. Entendi. Então você vai também adaptando e fazendo uma versão própria, né? Legal. Então, pensando nisso, tem um elemento do Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma que eu acho que é próprio seu, que é a ideia do condomínio, a lógica de condomínio como uma espécie de sintoma à brasileira. Sim. Por que o condomínio? O que tem na imagem do condomínio que pode nos interessar para pensar o Brasil? Assim? Você vai me obrigar a confessar uma coisa, né? E quando a gente tinha se formado, assim, estava começando a clinicar, e o Paulo Arantes tinha um amigo que editava uma revista dessas de esquerda, de banca de jornal na época e tal. E ele tinha lá um espaço que precisava preencher com... Tava faltando gente para escrever naquele número. E daí ele chamou um grupo de gente e tal, nem sei como eu fui parar lá. Eu falei, mas o que eu falo, Paulo? Eu tenho uma ideia que uma vez me ocorreu, porque eu tava estudando ataques de pânico. E em alguns pacientes de ataque de pânico, comecei a ouvir, todos moravam em condomínio. Né? Daí eu falei, mas posso escrever sobre isso, Paulo, o que você acha? Excelente ideia, ótima ideia, você teve uma ideia aqui muito boa. Daí eu fiz um texto que era assim, 8 parágrafos, chamava-se A Parábola do Condomínio. Daí o texto foi lá, né, nunca mais e etc. Tempos depois, eu cheguei para, para Vladimir, e eu falei, eu queria publicar um livro e tal, né? Não, fala com o Paulo, tem a coleção, Ivana, Boitempo e tal. Eu cheguei lá pro Paulo e falei, Paulo, eu tinha vontade aqui de escrever um trabalho, né? Mandei nem lembro o que era, uma outra proposta de livro. Falei, não, o senhor vai escrever sobre condomínios. Paulo, condomínio era uma ideia assim, né? Daquelas pra você vender na banca de jornal, numa semana. Não, aquela ideia é boa. Escreve sobre o condomínio, porque a ideia é boa. Tá bom, então vamos lá. Daí comecei a estudar o condomínio a sério, né? E daí a coisa começou a clicar justamente, né? Quando que é o primeiro condomínio no Brasil? No Maledeto, ano de 1973. As coisas começam a se repetir. Esse ano tá zoado, né? Tá Tem zoado. coisa Quem que aí. era? Médici, Geisel, né? Tem alguma coisa nesse ano. E daí veio a ideia de que, o Brasil ali estava fazendo um seu passo, seu mau passo, né? Tava justamente nesse momento de crise, né? De apogeu e de crise ao mesmo tempo, né? Crise do petróleo, uma nova brasilidade e tal. Daí você começa a ver que ali está surgindo, de fato, uma mudança do perfil do campo para as cidades, né? Você está tendo uma reformulação do padrão de modernidade das classes médias brasileiras. Né? Elas querem se internacionalizar. Elas querem se sincronizar com o sonho de consumo dos americanos no pós-guerra, que era o quê? Vida suburbana, cheia de eletrodomésticos e tranquilidade e paz, porque lá isso representava assim, uma espécie de retorno às origens do Estado, do povo americano. Né? Aqui, a ideia era um pouco, quando ela foi importada, ela virou uma coisa um pouco diferente, que era assim, o que eu vou fazer com
resíduo, essa coisa que começa a ficar meio chata, porque vem o pessoal de fora e a gente já tem empregadas domésticas, a gente já tem pessoas que trabalham na casa, que lembram coisas que, assim, uma história mal resolvida. E mais, até então, a gente cuidava dessas pessoas com um certo sentido moral de responsabilidade. Oferecia benesses, era o capataz, né, do latifúndio, era aquela que estava nessa zona estendida da família. Né? Não bom. Não bom isso, porque isso não é muito moderno, né? A escravidão, né? Batendo na porta. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos modernizar isso aqui, indo para um lugar onde vai ter uma coisa incrível, né? Que é elevador de serviço, porta de serviço, que é a ideia de que as babás vão usar avental, os motoristas vão usar cap, eles vão ter uma vida separada, planejada. Porque aí a maneira da gente resolver esse excesso de mistura, essas migrações, o pessoal que vem para a construção civil, levantar os prédios, etc. Né? Quer dizer, como é que você lida com um Brasil que começa a tomar contato com uma certa realidade de desigualdade social e as famílias diferentes, etc. Que a Ana Mulaert pegou o final da coisa lá com Que Horas Ela Volta. Né? Então, o condomínio, ela não é um gadget que você comprou dos americanos, inclusive porque lá é outra coisa. Né? Gated community é outra coisa na Inglaterra. Na França, eu fui traduzir esse livro para o francês, o sujeito muito educado respondeu assim, olha, Cris, o livro é ótimo, mas eu não posso publicar porque não existe essa palavra em francês. Não é uma chaumière, não tem condomínio. Você vai falar em condomínio... Claro, existem estruturas análogas. Mas eu comecei a descobrir que a invenção do condomínio é Brasil. Não tem no Chile, não tem na Argentina. É um negócio meio nosso, que é um jeito brasileiro de você pegar ali onde vai estar o conflito social, você levanta um muro. Você torna o outro invisível. Você... cria um afastamento que vai ter um efeito que é o seguinte, eu não sei mais como são os pobres. Então, vão mandar para a periferia, eles não estão mais aqui, eu tenho uma versão que não... Bom, o que acontece quando você lida com as tuas alteridades dessa forma? Elas voltam te pegando na tua fantasia. Aqui eu sou macho, põe tudo, volta, você não pode ver dois dando a mão na Paulista que você vai ter um ataque, porque você está lidando mal com tuas fantasias, teus desejos, suas emoções, e isso acaba acontecendo, produzindo então uma espécie de paranoia sistêmica, uma paranoia social de que esse que eu não sei mais quem é, ele é um bandido, vilão, que vai me pegar, e etc, que me inveja, quer me matar, e etc. Por isso... Primeiro, o muro tinha uma função de invisibilidade e depois de defesa. Né? Bom, mas a ideia mais importante não é essa. É de que o condomínio é uma estrutura mental. Então, ele aparece como um lugar onde o Estado se demite, onde se tem empreitamento em forma de enclave, né? Onde ali a lei pode ser outra, né? E isso vai aparecer nos condomínios de alto luxo, mas vai aparecer na forma como a gente lida com as nossas comunidades afaveladas. Então, vou estudar Canudos, vou estudar como é que surgiram as favelas. E você vai seguindo o fio, é a mesma história, só que invertida. Né? Então, traição do Estado, né? Destruição de Canudos, era para ter os seus terrenos, os seus soldados alistados. E isso já tinha acontecido na Guerra do Paraguai. Não. Entrega para o morro. Então vai para o morro, lá vocês se viram. Você tem uma parede invisível, no asfalto, onde, bom, você vamos dizer assim, entulha, né, as pessoas e espera. Bom, então é isso. E no mesmo, voltando a 73, começa uma curva, que até hoje não parou, de encarceramento. Então você produz um certo estado social e depois se encarcera. É condomínio, de novo. É a facção que manda,
que é o equivalente do síndico, é a gestão como conceito neoliberal, e o quarto elemento é a cultura shopping center. Mas não só como ponto de consumo, mas como ponto de sociabilidade, lugar onde você deve criar seus filhos, que lá é seguro, não tem rolezinho, né? Você cria toda uma Foucault, né? A arquitetura é o poder. Né? Então, isto é um sintoma nacional. Então, essa é a ideia. Isso, portanto, está resolvendo conflitos, isso está lidando com divisão social, isso está lidando com a produção de modos de satisfação, isso está produzindo formas novas de sofrimento. Então você sincroniza, né? Então você vai lá, você vai encontrar, dentro dos condomínios, você vai encontrar alto consumo de drogas, patologias narcísicas, sentimentos de isolamento, solidão, desamparo. Olha só. Tá. É a ponta do nosso neoliberalismo. Ele começa ali. E tanto que 2008, que é um momento de crise interna do neoliberalismo, ele anuncia pra gente uma nova configuração em que condomínio virou coisa de velho. Vocês, acho que não querem casar com uma dívida de 30 anos para ter uma casa no condomínio. Vocês querem viajar, bicicleta, você quer co-work, sei lá o quê. A ideia do condomínio se tornou asfixiante, né? E aí você tem o quê? De novo as pessoas de volta na rua. Todo mundo junto, misturado. Você ofereceu mediação para isso? Que história você tem para lidar com conflitos que vão aparecer a hora que você põe as pessoas junto de novo? Você tem arbitragem, você tem dispositivos psíquicos para lidar com aumento de conflito desse jeito? Joga a linguagem digital em cima. Vai dar errado, muito errado. Pensando nessa ausência de mediação, né, que a pessoa que viveu no condomínio, ela vai para fora, falta o mediador. No condomínio, todo condomínio tem, de um jeito ou de outro, um síndico. E Sim. O síndico é o cara que vai organizar a parada dentro do condomínio. Vai empreitar a lei. Transporta isso para saúde, educação, política. É aquele que é especialista em mexer com a lei. Então, vou aplicar exceções, enfim. Então, que tipo de representante da lei é o síndico? O síndico não é um político. O síndico é um técnico. Ele vai organizar... O que é o síndico enquanto esse tipo de representante? O síndico ele é um duplo impostor. Né? Ele é alguém que se apresenta como um técnico em gestão. Gestão é um conceito-chave, né? Neoliberalismo como gestão de sofrimento. As pessoas olham muito para o neoliberalismo e para o sofrimento, mas a palavra-chave desse livro é gestão. A partir de um dado momento, a gente deu por óbvio que isso é o passo da modernização. Esse é o passo desejável e indiscutível em qualquer lugar. Gestão e austeridade. Né? Então você gasta menos, você demite, você flexibiliza, tudo em nome do quê? Gestão. Né? Hoje o que é a saúde do Brasil? É gestão, é confronto de gestões. Né? Bom, mas então... O gestor ele se apresenta como um técnico que aplica leis metodologicamente, como uma espécie de cientista, com tabelas de microgestão do seu cotidiano. E, na verdade, o que ele está fazendo é política por outros meios. Dizendo, você pode plantar suas begônias, você tira sua bicicleta daí... Você bigode não, porque, enfim, tem aqui na cláusula 13 que é bigode não. Ele é um aplicador, ele é o cara do poder, e do poder distanciado, do poder, que é o poder do trabalho em plataforma, onde você não vê mais a pessoa que está te oprimindo, segundo o golpe. É ele mesmo, né, numa associação espúria com quem está por trás, que é o dono da empresa, quem está pondo o dinheiro naquele fundo, é a incorporadora, invisível, lá atrás. Então, você cria um muro. É um muro no sentido de que a tua relação com quem te contrata, ela passa a ser invisível. Né? Então, você não pode reclamar. Né? O sujeito na sua frente, ele só está cumprindo ordens. Né? Aquele filme com o bonitão, né? O Up in the Air, como chama? O George Clooney. Tem que ver.
Um verdadeiro zizequiano tem que ver esse tipo de coisa. Vocês estão lamentavelmente abaixo da crítica. Que história de um cara, é um lixo industrial hollywoodiano, é um cara que fica andando pelo mundo fechando companhias. Né? Ele vai fechando, toda vez que chega no lugar, enxuga. E ela começa a desenvolver uma coisa muito curiosa, que é uma incapacidade de amar. Ele como está sempre viajando, está sempre em trânsito, e está sempre detonando os outros, né? Até que encontra uma mulher, obviamente ele se interessa por ela, mas ele não consegue, né? Não consegue dizer eu te amo, ele não consegue articular um laço social que não seja fecha, destrói, de gestão. Né? Essa é a ideia, né? O gestor ele é um duplo impostor nesse sentido. Né? E pensando então nessa chave da lógica do condomínio, do síndico, como que a gente poderia pensar o que aconteceu depois que o livro saiu? 2015 para cá aparece principalmente essa figura que é o Bolsonaro. O Bolsonaro tem alguma relação com o síndico? Ele é será uma espécie de antissíndico? É outra coisa. Eu acho que é outra coisa. O Guedes era o síndico dele, mas ele enganou o cara. Ela contratou e depois descontratou e não era ele. O golpe, por isso que ele conseguiu Faria Limers, né? Porque o golpe era claro, a gente põe um síndico aqui, que é o Guedes, ela faz o truque sujo e eu comando os meus gados do outro lado, né? Mas ele não fez isso, né? Acho que a gente pode entender o surgimento do bolsonarismo enquanto movimento social, enquanto o retorno do recalcado. Né? Quer dizer, há um fascismo dormente, um fascismo na história do Brasil que foi eliciado, mas porque estava aí, né? O segundo maior partido fascista do mundo, integralismo, faz a conta de quanto tempo de democracia real, institucional a gente teve, né? Então o Bolsonaro, entendo o bolsonarismo mais como algo assim, o condomínio começou a fazer água. Que significa? Isso acontece com os nossos sintomas. Tem sintomas que estão bonitinhos lá, deixa ele lá, não mexe. De repente ele começa a envelhecer, ele começa já não é a melhor maneira de resolver com esse conflito. E daí ela começa a incomodar mais. Né? Então, o que acontece? Né? A vida em forma de condomínio, a partir de 2008, que é o quê? Uma crise de subprimes, condomínios, não brasileiros, mas americanos, né? Com lógica imobiliária. Né? O que começa a acontecer é um outro cenário. Né? Um outro cenário causado por anos acumulados de lulopetismo. Né? Então, mobilidade social, aumento de acesso a universidades, mais negros nas universidades, cotas, inclusão. Você começa a resenhar uma série de movimentos, vamos dizer assim, e aí vai uma crítica ao lulopetismo, baseados em junta todo mundo, mas não oferece mediação. Que é, bom, junta todo mundo para quê? Para consumir. E o que mais? E a palavra, e o pacto, e como é que eu faço para lidar com a criança que agora está na classe, que não é mais especial, ótimo, fim do condomínio, mas agora ela está junto com a gente, ela atrapalha a aula, é um problema, ou é uma solução, mas para virar uma solução você tem que fazer mediações. Inclusive mediações legais, tem que regulamentar o acompanhante terapêutico dentro da sala, sei lá, psicólogo, quem paga, a van. Deixa que a natureza marca. Isso produziu uma espécie assim, então a gente voltou para aquele momento, 73, em que a desigualdade e as figuras que representam isso começam a ficar mais evidente e o muro já não é tão fácil você meter um muro aqui entre eu e você cala a boca. Por quê? Porque agora a gestão, ela tem mais dificuldade de operar violência explícita e direta. A violência é silenciosa, ela
ela é, vamos dizer assim, homeopática, né? Então, o que a gente tinha ali, muita gente se sentindo em ameaça social, né? Bom, não valho mais o homem que eu fui criado para ser, a minha posição de classe é instável, tem gente no aeroporto que não é como a gente, tem gente na universidade que não é como a gente. Como é que eu lido com esse sentimento de que tem uma mudança social importante, para a qual a gente não sabe muito bem como lida. E aí, de novo, né, você tem uma coisa que é um desconto para o Bolsonaro, no fundo, que é assim, junto com isso, você tem outro negócio criando sofrimento sem mediação, que é a internet, que é a rede social, que é o WhatsApp. Em que mesma coisa, o que faz o Twitter, o que faz o Facebook? Vem todo mundo aí, mas os caras estão se matando. Um cancela, odeia, frita o outro. Não, eu só produzir o salão de baile. Se elas estão se matando, isso aí é problema deles, né? Ou seja, mesma atitude demissionária. Por quê? Porque mudou o que significa Estado. Está lá atrás, vamos organizar a organização, vamos planejar Brasília, vamos construir um projeto X ou Y. Tinha planejamento. Neoliberalismo, ele cria anomia para vender a solução. Então, vamos criar anomia, põe todo mundo junto aí no balé. Bom, nessa hora começa, então, um bagunça, né? E quando você tem essa leitura, né, a incerteza, a anomia, e Weber, Durkheim e Marx, vai dar aonde? Vai dar... Algum líder carismático aparece e diz, eu vou pôr ordem na casa. E o que é ordem na casa? Vamos voltar para 73, lá que era bom. O ano que o infeliz estava no exército. O mesmo ano. Em que ele planeja pôr uma bomba e etc. E que é, no fundo, assim, uma volta para a cultura do condomínio, agora, assim, um pouco disfarçada, né? Com violência nua e crua, sem mediação. Ela está certa, não precisa de mediação nenhuma, nem política, nem partidária, nem para gestão de saúde, nem... Bom, gerou essa coisa estranha, esse ornitorrinco, né? Que é, bom, o Estado contra o Estado, né? Acho que nós temos aí um próximo capítulo que ele é muito interessante, porque, de novo, não vai bastar pôr um Lula, você volta para lá, é possível que piore, é possível que... Gente, a melhora que está acontecendo aqui é perigosa. E isso tem me levado a escrever sobre... Gente, enricar é um perigo. O processo de você sair de um lugar para o outro é um risco psíquico. As pessoas sofrem. Cuidado com isso. Não é que eu não queira, não é que eu estou apoiando, mas isso tem, vamos dizer assim, uma ginástica psíquica para dar certo. Bom, então, continuando nessa toada, né, de tratar desses acontecimentos recentes do Brasil, não só a gente passou por anos com a presidência do Bolsonaro, mas a gente atravessou uma pandemia, a gente viu um mundo com uma desigualdade que continua a crescer, enfim, tem uma série de elementos sociais que marcaram esses últimos anos, e num artigo recente seu que saiu na Boitempo, que você chama de A Nova Desobsessão com os Ricos, aparece, né, uma série de elementos que fazem uma espécie de diagnóstico do tempo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse nosso tempo de hoje, né? Você usa no artigo as ideias de refeudalização, até mesmo de apocalipse. E, no fim, caracteriza uma experiência de descompressão narcísica daqueles que passaram por isso. O que seria essa descompressão narcísica e como que isso aparece nesse momento? A ideia de descompressão ou embolia narcísica, ela veio dos estudos que acabei fazendo sobre sofrimento em linguagem digital, né? E que, inclusive, acabaram me levando para a comissão lá, para o grupo de trabalho com o Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos,
coordenado pela Manuela Dávila, né? Sobre o discurso do ódio, né? Porque é um discurso, o problema não é o ódio, o problema é o discurso, né? E o que a gente tem na descompressão narcísica é que você trabalha em tela, em rede social, com uma série de condições como anonimato, construção artificial de filtros, condomínios digitais, unfollow pra cá, unfollow pra lá, só gente como a gente, tóxico. Tá? Vários processos como esse produzem uma compleição, um estado narcísico de, vamos dizer assim, avolumamento do eu e, ao mesmo tempo, de hipersensibilidade a contrariedades narcísicas. Né? Você vai produzindo, né? Você tem 2 táticas para produzir isso, né? 3, talvez. Né? Para os que têm muito dinheiro, você protege, né, o narcisismo comprando a realidade. Muda para o condomínio. Né? A famosa história do milionário que vai ver e diz, olha, eu tenho uma casa de 10 milhões, mas o cachorro do vizinho, eu não consegui viver com o cachorro do vizinho porque ele late, e eu não durmo, e eu vendo o cachorro. E na outra sessão ela volta e diz, eu resolvi, não venho mais aqui, porque eu comprei uma casa de 20 milhões, e eu vi que não tem cachorro em volta. Você fala, esse cara, ele vai... Uma hora isso vai dar errado, mas se você tem muito recurso, demora. Então você vai, vamos dizer assim, comprando a realidade, deixando o quê? Narcisismo mais solto, falta de mediação para conflito e o sintoma adormecido. Né? Outra tática é assim, não dá para comprar fora, mas eu compro uma paisagem mental. Então, bebo, fumo, cheiro, uso medicação psiquiátrica de forma errática, tudo isso de forma terapêutica. Veja, já é contra a criminalização de todas as drogas, mas eu sou também muito contra o uso terapêutico de substâncias. Que é outra coisa, não é para você se divertir, trepar melhor, viajar, ver monstros, ctulos de outras dimensões. Isso é incrível, mas a hora que você, não, tá, eu tô mal porque aí eu vou lá e meto uma pinga, não. Isso não é bom. Esse uísque não vai fazer bem, o outro faz. Né? Como é que você vai explicar isso? Não, a ideia é que se você tem um recurso, você compra a realidade fora, ou você compra uma massa corrida no hemisfério cerebral. E a terceira possibilidade é você comprar um condomínio digital. Né? Você cria lá o seu condomínio digital, o efeito é o mesmo. No final, do ponto de vista psíquico, o efeito é o mesmo. Você tem, então, uma inflação narcísica do eu, artificial, e daí, uma hora, você sai da tela. E vai ter aulas de Teoria Moderna 2, com seus alunos e seus amigos. E pega um ônibus, você pega um metrô e vai num jogo. E aquilo tudo faz assim, amassa a pessoa. Né? Destrói mesmo a pessoa. Porque, mais ou menos assim, né? Aquele regime de especialidade, de incrível sensação de que você é o único no mundo, ele passa a ser sua normalopatia. E você vai para o mundo onde você é mais um. E devia ser legal você ser mais um. E tudo bem você ser mais um. Você não é o cara que vai Zelda libertar não sei quem do Assassin's Creed. Você é uma pessoa só. Não. E na verdade eu queria me sentir daquele jeito aqui. Você faz uma alergia, faz uma embolia narcísica. Né? Ou ansiosa, ou depressiva, ou impulsiva. Bom, fechando esse parênteses, aí a gente entra num segundo tópico que é o seguinte, conexo, mas vem de outro lugar, né? Que é assim, o que nós vamos fazer com as raízes do bolsonarismo. Então, lembra, né? Na TESFIP, intervenção. Então a gente pensa sempre ali, né, voltando na história, no tintim por tintim,
Mas a gente pensa, bom, o que é que dá para fazer aqui no debate público, né? E defendo muito que a psicanálise ocupe o debate, tome posição e participe, e não só no sentido de que são cidadãos conscientes, no sentido de que a psicanálise é um discurso, ela pode propor modos de laço social também diferentes, ou pelo menos arriscar, inventar, etc. Então, a situação é tal que a gente precisaria fazer duas coisas um pouco... talvez não deva fazer as duas ao mesmo tempo, mas as duas têm que ser feitas, né? Que é puxar o espectro político mais para a esquerda, né? Você precisa de ideias mais radicais, você precisa de pretensão mais forte para diminuir injustiça e desigualdade social mais rápido, você precisa acelerar, né? Para você fazer isso, dá mais visibilidade aí para uma imaginação política que anda muito rarefeita. Porque depois de 4 anos resistindo, defendendo, você começa a achar que 0-0 dentro de casa é um ótimo resultado. Não é. Então precisamos ganhar de goleada. Então precisa acalentar, aumentar, radicalizar a imaginação política, né? Ecológica, ligada aos movimentos tradicionais e novos de resistência, precisa ser organizado. Muito difícil com forma partido que a gente tem, né? E eu participei de várias iniciativas de todo tipo, apoiando campanha, doando, indo, enfim, acho que vocês também, etc. Você vai ver lá o ponteiro de negros na política, mulheres, não mexeu. Isso, quer dizer, apesar da óbvia mudança na representação, nos nossos laços sociais, na discussão sobre isso, né? Quer dizer, por que isso aqui não vira aquilo lá? Um dos motivos é que acho que você precisa de alguma invenção aí de forma de organização. Inclusive, né, eu fui lá ver com o pessoal de um site chamado 72 Horas. Eu vou falar que em 72 horas você sabe a destinação do dinheiro para a campanha dentro daquele partido e para quem, né? Ou seja, laranjas, as mulheres que vão entra aí no banco de trás e etc. Isso aí você tem como controlar, né? É um site desenvolvido por um grupo de feministas, né? Críticas, então você olha ali e você fala, não, mas temos alguma coisa errada aqui com a forma como a gente está distribuindo, gerindo, lidando com o dinheiro que tem lá, que é pro mal, pro bem, o financiamento de campanha. De novo, corrupção e financiamento de campanha. Não resolvemos isso. E, no fundo, a gente não produziu uma proposta. Se a gente tiver hoje, vamos fazer reforma política? Qual é? O que a gente defende mesmo? Eu não sei, vocês têm alguma ideia? Então tem que ter puxar o barbante para lá, inclusive para você arejar um pouco a diferença PT, Centrão, companhia, né? Mas do outro lado, eu acho que tem um outro processo que tem que ser feito, que diz respeito a separar mais claramente e traduzir isso em termos de prática social, em movimento social, luta de classe e ressentimento de classe, né? Isso, quando começo com essa história, eu recebo pedradas, né, de todos os seus lugares. E eu tenho em mente mais ou menos o seguinte: isso é um psicanalista que não fez nada, não tem nada de política. Então, ela se dá as liberdades de falar bobagens, né? Mas que é mais ou menos o seguinte: como é que a gente conseguiu fazer o que a gente fez na esquerda com tão pouco? Gente, nem Lula, nem Dilma, nem Lula de novo governou com o mínimo apoio de Senado e Câmara e etc. Quer dizer, a gente vai criando o condomínio da esquerda, mais poderoso, mais amplo, mais gordo do que ele realmente é.
pequeno, enfim, organizado e etc, mas pequeno. Como é que a gente conseguiu fazer o que a gente fez, apesar disso? Discussões. Mas a gente que é da USP eu vi dois partidos nascerem na minha frente, que eram o quê? Uma aliança entre classes médias favorecidas, intelectuais e classes operárias organizadas. Grupos operários organizados. Né? Opa, você tem uma aliança. Veio do trabalhismo, veio do sei lá onde, mas você tem essa aliança e essa aliança estava funcionando. Estava funcionando bem ou mal, acabou elegendo, acho que antes do Lula, as condições para que ele fosse eleito e etc. E essa aliança se quebrou. Ela não é mais operativa. Ela entrou, mudou a religiosidade padrão do país, mudou a produção, o que aconteceu com o operariado. Vocês entendem mais do que Rui Braga. Eu estou falando aqui contando o conto, enfim, né, versão psi. Né? Aconteceu o que aconteceu, você não tem nem de um lado nem do outro, e o que aconteceu com as antigas classes médias que tinham lá bossa nova, tropicália, cinema novo e etc, que queriam conversar, que queriam uma aliança. Elite. Elite. Os idiotas da elite. Brancos. Não. Tem razão. Brancos, carecas, sim, mas se a gente for tomar essa confusão, né? E aí a confusão teórica entre luta de classes e elite e ressentimento contra ricos, contra as pessoas que têm o padrão X ou Y. Isso vai dar errado. E está dando muito errado. Né? Quer dizer, você não consegue vender esse discurso para as periferias. Acho que não entra. Ou, quando entra talvez reforçando o que tem de pior, né? numa confrontação que ela não produz nada. Ela produz uma espécie assim de ressonância, mais ódio. O neoliberalismo bate palma para isso, fala, uhul, mais gente brigando, aê, vamos lá, e etc. E o que muda nas relações materiais de produção e de consumo? Nada. Então, bom, aí você tem que olhar e dizer assim, vamos ler um Gessé de Souza? Apesar de tudo, né? Com mediações, tem maus e bons momentos, mas tem que ler. Por quê? Porque não é possível que a gente mantenha a ideia de que a elite é sinônimo de atraso. Tem que ter outra elite. Tem que ter uma elite que... E aí a gente vai voltar na ideia de elite e discutir a partir do... Eu gosto do Raymond Williams, da ideia de que são os eleitos. Eleitos por quem? Os idiotas da elite tradicional do atraso, eleitos por si mesmos, porque direito divino do capitania hereditária. Ah, tá bom, ok. Mas é possível você criar gramáticas de reconhecimento onde a eleição seja de outra forma. É preciso criar outra padrão, outra modalidade de elite. Né? Isso é difícil, porque implicaria você dizer assim... Olha, eu quero chamar alguém como Jones Manuel, como Sabrina Fernandes, alguém como Ferrez, de elite. Eu quero chamar, sem que seja uma destruição da pessoa, que é o que está acontecendo hoje. Né? Eu quero chamar Emicida, quero chamar Djamila, quero chamar as pessoas que estão, vamos dizer assim, em posição de representatividade da nossa verdadeira elite. Ah, mas aí você racha os caras. Aí você disputa o significante, para falar com Lacan. Né? Em vez de entregar e dizer assim, elite é sempre o outro. Elite é sempre o outro. Você é 5% das pessoas que estudaram na universidade nesse país e você acha que elite são os outros. É você! Você é elite, eu sou elite. Agora, isso nos impede de colocar. Qual é a elite? Coloquei isso aí no livro. Qual é a elite consequente, qual é a elite implicada, qual é a elite que quer produzir mudanças e a elite que quer manter isso aí que taxa faz tempo.
eu me empolguei, já entrou. Você levantou tantas coisas interessantes que eu acho que eu queria segurar um pouco. Em primeiro lugar, é um ponto que, curiosamente, foi a última coisa que a gente conversou na última entrevista com o Paulo, que é esse impasse da crítica hoje, que é, nós temos uma análise profunda, nós entendemos muito bem como o mundo funciona, mas vamos lá, não vai. Na hora do vamos ver, a coisa trava. Você elencou uma série de propostas, de alternativas. Eu não deixaria de pensar digamos assim, numa psicanálise de sociólogo meio rasteira. Não há uma certa melancolia, um pouco, um estado melancólico generalizado do pensamento crítico que, digamos assim, abandona esse objeto final e acaba por gozar no presente. Sim. Eu chamo isso de os purificadores de alma. A esquerda virou não, tem gente muito boa, gente fazendo outras coisas, mas esses que a gente precisa talvez reinventar e etc. Uma espécie de ascese moral, né? Rumo a uma purificação da crítica que produz o quê? Inação sobre a realidade. Nenhuma ação está à altura de o meu gesto agora me porá fora do capitalismo e a revolução. Não vai acontecer isso. Então, tem uma dissincronia entre o funcionamento, vamos dizer assim, teórico, abstrato, que tem que, de fato, produzir pontos de vista que você nem sabe de onde vão vir, com, do outro lado, a ação, né? Melancolização do poder é feita pela direita, mas acho que a gente não está respondendo à altura, porque daí o outro vai fazer, você está ganhando dinheiro vendendo revistas cult, isso é uma coisa que eu sou contra, livros a boitempo, elas são caros, e daí quem vai pagar pela cultura? Quem vai financiar a cultura? Eu volto na questão, eu li um antropólogo, não sei se ele é bem cotado, chamado Graeber, que foi lá estudar o negócio do Marx, do dinheiro e do escambo. Tá tudo errado, aquele negócio lá, a antropologia que ele saiu não é bem assim, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Dinheiro não é capital. Então, eu só consegui produzir... não, mas tem a questão do trabalho vivo, como é que é, e etc. Então, não me importa muito, porque, no fundo, estou querendo recolocar o seguinte, olha, vamos olhar para como nós estamos sendo vistos? Nós, os que estamos falando, os tais intelectuais, nós somos vistos como hipócritas. Porque nós falamos de uma elite como se não fôssemos, né? E nós odiamos dinheiro, dizemos que não odiamos dinheiro, quando vocês odeiam dinheiro, vem aqui para dar uma olhada na situação, né? Ou seja, é preciso mudar a nossa retórica, que seja, diferenciando capital, luta de classes é uma coisa, dinheiro, elite é outra. Só para proteger os ricos? Não, por quê? Porque esse horizonte, o que é a riqueza? E para nós, do ponto de vista, vamos dizer assim, psíquico, a riqueza ela é uma narrativa. Ela diz assim, como é que você chega aonde você chega e justifica isso para si mesmo? O que você tem no Brasil? Ninguém precisa fazer história do seu dinheiro. Ninguém precisa contar de onde ele veio. Se você mostra, exibe, humilha com padrão, com signos de consumo, tá valendo. Barbie ganhou. Não. É possível pensar, né? Quer dizer, uma elite consequente e responsável tem que dar conta da história do seu dinheiro, tem que contar isso. É bom, retribuir, devolver, inventar o seu jeito de agir em relação a isso. E acho que nesse contexto em que é isso que você elencou aparece, surgem as séries o White Lotus e a outra The Succession. E aí, a partir disso, você fala da desobsessão com os ricos, né? Eu fiquei curioso. Uma desobsessão não é necessariamente o desinteresse. O que seria essa desobsessão? Parece que... Eu tentei falar, mas não saiu. Não está a melhor versão do assunto, né?
está baseado na ideia seguinte: o que é uma obsessão no sentido popular? É uma ideia fixa, né? Uma obsessão no sentido clínico é uma ideia que substitui outra. Então eu estou obcecado por garfos porque eu não quero saber de facas, entendeu? É assim, muito mais disso para não olhar para aquilo. É um tipo de deslocamento, né? Então a gente classicamente tem uma obsessão com os ricos, né? Então vamos olhar, né, para as nossas novelas, né? Vamos olhar para a nossa dramaturgia. Bom, são histórias como se diz, a Lucélia Santos lá no Escravizaura, Odete Reutemann, a Adriana Esteves, Avenida Brasil. São os ricos, né? E, claro que tem os malvados, tem os bons, né? Mas a gente se inspira, vive uma versão do romance burguês, retraduzindo o universo dos aristocratas, né? Bom, aí você tem um deslocamento. Um deslocamento que permite o que? Alienação. Eu vivo ali e não olho para o meu conflito real. Beleza. Teoria clássica. Só que aí aparece um outro negócio que é assim, histórias de ricos, como chama ele lá, o Logan Ray, né? Logan Roy, né? Nem você olha para aquilo lá, essa pessoa, ela está sofrendo, mas ela só está sofrendo. Ela tá lá, tem os seus ganhos, etc., seus brinquedos, seus gadgets, mas são histórias devastadoras, né? Ricos que a outra, Tânia, não sei das quantas, da White Lotus, né? Que são vazios, narcisicamente pobres, imbecilizados, infantilizados, que são tudo ruim. Mesmo os bons são ruins. Você fala, cadê aquela ideia de que, bom, então, ali os bons vão ganhar dos maus, e aqui os bons vão ganhar dos maus, e a gente tem um deslocamento, duas cenas funcionando em paralelo. Não. É como se você chegasse num tipo de estética industrial, né, que tá dizendo, só tem isso à sua frente. Vai no neoliberalismo, e aí, o que vai acontecer lá no fim da linha? É isso aqui. Não bom. Por isso eu chamei assim, isso é desobsessão, porque eu vou olhar para esse negócio e eu vou me ver, né, numa narrativa que diz o seguinte: se você puser em marcha aquilo que são os ideais de consumo e etc., vai terminar mal, vai dar mal. E eu acho isso interessante. Eu acho isso, aí tem uma coisa pra gente conversar. Como é que é essa história, então, de ricos que não são mais modelos, que são antimodelos? Se os ricos são antimodelos, a gente pode imaginar pobres que sejam modelos de vida, que sejam modelos de narrativas de crescimento, que sejam modelos de narrativas de progresso, que nós precisamos. Porque o ponto de vista, pelo menos, não é tudo, mas eu estou enfatizando aqui a teoria do reconhecimento, né? Isso a gente pode mudar, isso a gente pode e deve, né, mudar para poder pensar sincronicamente mudanças mais sérias do ponto de vista da produção, do consumo, dos meios de produção, né? Mas eu acho que a tua colocação, ela aponta para uma hipótese, não sei, um jeito de pensar que talvez seja um pouco simplificado, mas que coloca a seguinte questão, assim: por que Etienne Boissy, por que a quantidade de pessoas que estão num estado de exploração, de descaso, de maltrato, suportam a desigualdade social, né? Aí você vai dizer, vários motivos e tal, mas nenhum motivo é suficientemente forte para você suportar miséria, empobrecimento e etc., se você não tiver para si alguma perspectivação de futuro. Nenhum. A ideia de que Deus quis e etc., você não aguenta se você não tiver uma história para contar e dizer assim: olha, eu não vou sair dessa, mas meu filho vai.
Talvez em 2 gerações a gente esteja ferrado, mas daqui a 3 alguém escapa. Né? E no Brasil a gente tinha um discurso muito pregnante para suturar a desigualdade, que é o discurso da educação. Olha, eu posso estar aqui ferrado e etc., mas quero que o meu filho vá à escola. Estudando, ela vai. Estudando, ele consegue. Estudando mais, e ele vai conseguir mais. Então, ele não conseguiu tanto porque ela não teve a chance de estudar. E, bom, aí você vai desdobrando, reaplicando essa ideia. Né? O importante é o discurso que forma uma espécie de amortecedor para o conflito bruto. O que acontece quando você tem uma massa de nova, em primeiro lugar, de inclusão na escola? Isso é novo. Isso é um crime da ditadura militar, foi metodicamente não alfabetizar o país. A gente só chega em níveis 97%, 98% de inclusão escolar em 2005, se não me engano. Agora, aqui do lado. Então, veja só, você tinha a ideia de que eu explico essa diferença porque não tem a escola, elas não foram à escola. Né? E depois vem o segundo passo, que é a inclusão universitária. Cotas e companhia. Puxa, então agora vai. Daí você vai, faz uma universidade e daí então você está cumprindo uma história de desejos desejados que são, sei lá, 5, 10 gerações atrás de você, dizendo, agora vai. O sujeito faz aquele passo e o que ele encontra é uma outra planície. Você vai fazer uma faculdade e não vai ter emprego, subemprego, não vai ser reconhecido como um de nós, porque infelizmente ainda estamos nesse momento, você faz, mas é de cotas, você em áreas em que depende muito de dedicação, difícil, porque, de novo, Gessé de Souza, cadê a tua personalidade sensível? Que é o gestor. Né? Vou despedir, mas na boa, que é o padrão ouro do, vamos dizer assim, do moderno. Né? Planície. Não vai dar. Não vai ser agora. A hora que você quebrou isso, você quebrou junto a necessidade dos ricos, né, de justificarem-se culturalmente. Você quebrou, né, você suspendeu, junto com outras formas de religiosidade, com outras tosquices, vamos chamar assim, e elevadas à política de Estado por Olavo de Carvalho, você aliviou o peso de, olha, você tem uma responsabilidade porque você tem que dizer de onde vem seu dinheiro e prestar contas culturais. Né? Ou seja, ensinar os outros, dividir o teu como se diz, o capital cultural e social. Desobsessão. Nessa hora, desobsessão com os ricos. Liberou geral. Eu vi isso acontecer, gerações e gerações, admirando a USP onde você estuda, lutando para entrar, regimes autocráticos e FUVEST e companhia. A hora que agora a gente tem uma democratização leve, a universidade ficou péssima. Fazer universidade pública, eu vou para Harvard, eu vou estudar na Califórnia, eu vou estudar... Você fala, não é possível que esse golpe vai acontecer, né, de maneira homóloga, retira as proteções trabalhistas. E todo mundo, clap your hands. Não sei. Vou começar a tocar a nossa conversa em tom de encerramento e, como todo encerramento, temos um luto. Eu queria, então, entrar finalmente no... Tem a lembrancinha da festa depois. Opa! Eu queria entrar no tema do luto porque eu acho que não é um acaso a gente falar de luto nesse momento, especialmente, de novo, né, retomando o nosso fio, pensando no Brasil, pensando na nossa sociedade, porque a gente acabou de passar por um período que uniu um presidente
que tinha a morte quase como uma espécie de bandeira de campanha, as armas, a relação com as milícias e uma pandemia de Covid que não só foi mal gerida, mas aparentemente foi gerida de modo a intensificar o número de mortes. Pensando, então, nesse contexto, né, em que a morte foi um elemento presente na sociedade, você escreve um livro sobre lutos. Você sente uma relação entre esse momento? Como que foi a história de escrever esse livro? É um livro que tem uma dimensão pessoal, perda da minha mãe, e uma perda que tem um contexto assim... minha família é muito pequena, poucos tios, poucos sobrinhos, imigrantes alemães de um lado, indígena do outro. E quando a minha mãe se vai, eu percebo que junto com ela foi embora a lembrança do meu pai, que já tinha falecido, dos tios, das infâncias e coisas assim. Então me veio isso que o luto, ele não é como eu tinha aprendido só, assim, né? Uma experiência individual. Ele é uma experiência que remete ao luto dos outros, né? E que remete a cadeias de luto, né? E estava com isso, assim, mais ou menos na cabeça. Escrevi um outro artigo. A ideia não era que saísse um livro. Mas aí veio a Covid. Aí veio a Covid mais Bolsonaro. E daí eu comecei a perceber, assim, patologias do luto, patologia social, né? Em que você privava as pessoas de funeral, você privava as pessoas daquela conversa que vai acontecendo depois de uma perda. E tem uma coisa muito curiosa no texto do Freud sobre o luto e melancolia. Fala do luto em outros lugares, mas esse é um texto central. Ele diz assim, o luto acontece quando a gente perde, né, uma pessoa querida, né, ou seja, ele envolve uma dimensão do amor, né, mas também quando a gente perde uma ideia. E, diz ele, quando a gente perde uma nação. Perde uma nação, está lá no texto. Porque ele estava vivendo o final de Império Austro-Húngaro e a ideia de não é porque você é amante do Estado, é porque junto com a nação vem experiência de comunidade de pertencimento. Eu faço parte de um X, né? E isso a gente viu no Brasil, isso começou assim a ficar mais pervasivo na experiência bolsonarista, de como ela era uma negação generalizada dos lutos, né? Inclusive lutos de coisas ruins que passaram-se, como a escravidão e a ditadura militar. Você não faz o luto, o que acontece? Você quer voltar para lá. Você não diz assim, tchau, foi duro enquanto durou, vou tentar fazer melhor. Você é tomado por que a gente chama de retornos dissociativos ou disruptivos de lutos traumáticos que não foram feitos, né? Então, começou a ver isso, começou a escutar isso com os pacientes que perdiam pessoas, com outros que lidavam com pacientes que estavam enlutados ou outros que estavam dentro de hospitais e começou a se formar, né, visivelmente cadeias de luto, né, que as pessoas enlutadas se encontravam e algumas conseguiam produzir, a partir de encontros como esse, verdadeiros lutos. Ou seja, veio a ideia de lutos abertos e fechados, lutos infinitos e finitos, né? O que são os lutos infinitos, né? Um pouco assim como análise finita, análise infinita, né? Todo mundo, vai a uma análise porque a análise acaba, ela termina. Mas quando ela termina? Quando você adquire certas capacidades de ser analista da tua experiência, né? Ou seja, ela termina quando você tem uma certa relação com o infinito do inconsciente, do desejo, da pulsão, que aquilo não encerra, mas o que acaba é a transferência, o que acaba é aquela relação, o que acaba é aquele dispositivo, né, para lidar com aquilo.
Então, algo parecido começou assim, a acontecer na nossa experiência social, em de que lutos mal feitos ou suspensos produziam abertura para lutos infinitos como experiências de valência política. Então aí, Marielle, né? Aí você começa a pensar nas mortes contabilizadas, são números, valas comuns. O que é isso? O que é a condição da necropolítica? Não luto. Se for fazer luto, não vai dar para fazer necropolítica, porque o luto individualiza, esse um é esse um, não me venha com guerra com, como é que é, baixo nível de letalidade, guerra limpa, não, um faz toda a diferença. Né? E essa ideia que ela é contra, né, essa neoliberalização em estruturas de gestão da morte. Né, da morte posta em números, vivida em silêncio, vivida com vergonha, vivida nos hospitais, vivida sem um trabalho de conexão simbólica. Então o livro tem essa dimensão assim, de ser, ela tem uma proposta clínica importante mesmo, ele tem um modelo lá de nós, né, nós morrobianos, para entender o luto, para descrever, redescrevê-lo. Tem uma intuição de que seria possível assim, a gente falar em lutos finitos e lutos infinitos por relação, por analogia com gozos fálicos masculinos, vamos dizer assim, e gozos não todo fálicos femininos. Né? Isso levaria a certas consequências no trabalho clínico com pessoas enlutadas. Né? Isso, ao final, leva à proposição que é uma ideia que já estava no livro dos condomínios, né? De uma estrutura diferente da estrutura com a qual Lacan lidou lendo Lévi-Strauss. Né? Um entendimento distinto de estrutura. Né? E esse entendimento vem do Viveiros de Castro, vem do Malinier, vem do pós-estruturalismo antropológico. Né? Então, vão se aglutinando várias coisas aí do meu percurso, né, de leituras e de influências, né? Então tem casos clínicos indígenas, tem a ideia de que o perspectivismo ele é um conceito muito potente para a gente fazer a crítica justa e necessária dos, vou chamar assim, excessos do estruturalismo universalista, kantiano, excessivamente abstrato, né, do estruturalismo Jacobson, Lévi-Strauss. Né? É um livro que tem uma ideia que vem da história, né, do Felipe Alencastro, né, daquele trabalho lindo, o Tratado dos Viventes. Né? Então, a ideia de que fazer um luto é organizar, é passar à frente, é participar do tratado, né, do trato, da behandlung entre nós que estamos vivos, os que se foram, os que virão. Né? Que, bom, é nisso que a gente define políticas de luto, nisso que a gente define transmissão de desejo, tem uma conversa com o Judith Butler nesse ponto. Né? Então é um livro que foi muito difícil de escrever. Minha filha dizia sempre, né, pai, esse livro está contaminado pelo infinitos. Você não acaba essa porcaria, você não vai terminar a conversa com a sua mãe, né, a avó dela. Então, tá difícil. Toda vez que eu escrevo a última, não, deixa mais um pouquinho. Ele ficou gordo, assim, ficou fora de propósito, mas é por causa disso também, né, porque é difícil pôr o ponto final numa entrevista. Bom, Christian, muito, muito interessante, várias questões para nós discutirmos sobre o problema do luto, mas chegou a hora de fazer o luto da nossa conversa. A gente deixa, no entanto, para que não se fiquem no vazio, um convite para que vocês depois leiam o livro do Christian, que vai sair. Quando que ele sai? Então, queria convidar todos vocês, dia 12 de agosto, nós vamos fazer um lançamento, mas a gente queria fazer uma coisa diferente de um lançamento convencional, então vão ser vários livros, né? Tem esse aqui, mas tem o livro do Contato Caligares, né?
sobre o sentido da vida, e que a gente vai trazer outras pessoas que estão ligadas a nós por relações de luto. Contardo, querido, você foi nesse intervalo da Covid. E então a gente queria fazer um lançamento para muitas pessoas, pudesse ser aberto mesmo, pessoas não precisam comprar o livro, podem vir para participar, para falar, para dar os seus testemunhos. Vai ser no dia 12 de agosto, na Escola Carandá Viva a Vida, aqui na Vila Clementino, em São Paulo. É um espaço que comporta assim, um número grande de pessoas. Então, você que está assistindo, venha, a gente vai dar um abraço de luto a partir do meio-dia. Muito legal. Nós nos vemos lá, então. E nosso programa de entrevistas continua. Nós nos vemos na próxima. Tchau. Você que quer receber mais fragmentos da Terra redonda, redonda e cheia de rios, tem o Estige, tem o Amazonas, tem o Tietê, tem os rios do grupo aqui da Terra Redonda. Então clique aqui, dê joinha, aperta, que vai que o Aqueronta vem com a sua turma e a gente faz aí um rock and roll para todo mundo. Clica, se inscreve no canal, porque vale a pena.